Olá galera, professor Wagner, curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso. E na aula de hoje a gente vai falar sobre gravitação. Nós estamos no Enem, Game of Physics, aulas de físicas gratuitas para você na internet. Antes da gente começar a aula, galera, vai lá, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue para os seus amigos e vem para a aula com a gente. Vamos se preparar para o Enem. Pessoal, hoje a gente vai falar de Kepler, ok? Na verdade, as 3 leis de Kepler, a gente está entrando no estudo de gravitação. E nesse estudo de gravitação, a nossa ideia é falar do principal em relação às leis que a gente vai estudar nesse esquema, beleza? Gente, a primeira lei de Kepler, ela diz sobre a trajetória de planetas em torno do Sol, que tem a forma de elipse, ocupando só um dos focos da elipse. Gente, antes de Kepler, eles não sabiam muito explicar o movimento dos corpos que a gente chama chamar de corpos errantes, os planetas. Enquanto todo o sistema se movimentava em uma velocidade praticamente constante, havia algumas estrelas errantes, ou chamados hoje planetas, a gente já sabe que não eram estrelas, que tinham um movimento meio diferente dos demais. Ora estavam mais rápidos, ora estavam mais lentos, ora eles estavam em movimento contrário de todo o sistema. Como que você poderia explicar isso? Johannes Kepler conseguiu deduzir através das observações do seu professor e instrutor, o Tycho Brahe. Ele consegue analisar esses estudos matemáticos e verificar o seguinte, que o movimento não é uma circunferência perfeita. Porque se eu fizer o movimento de um planeta uma circunferência perfeita, eu vou estar sempre à mesma distância do Sol, ok? E aí o que vai acontecer? Como eu estou sempre à mesma distância, a força que me induz a esse movimento, que é a força centrípeta, né? Chamada hoje nesse momento de força gravitacional, ela vai ser sempre constante. Sendo constante, a velocidade seria constante. O que ele deduz então? Que essa distância do planeta em relação ao corpo que induzia o movimento, no caso o Sol, era diferente. Ela mudava com o passar do tempo. Então ele resolveu descrever essa trajetória não mais numa circunferência, mas numa elipse. Ok? A elipse, pessoal, ela tem mais ou menos esse formato, ok? Com excentricidades maiores ou menores, isso significa ela é mais esticada ou mais próxima de uma circunferência, e o Sol ocupa um dos focos. A elipse é formada por 2 focos, o Sol estaria ocupando um. Então, conforme o planeta vai se movimentando aqui, ora esse planeta passa mais próximo do Sol, e aí tem uma força maior que faz ele passar rápido por esse trecho, e a hora ele está muito mais afastado, passando então com uma força menor, uma velocidade menor por esse trecho, ok? Então a primeira lei é para explicar isso, esse movimento diferente desses corpos errantes. E deu certo? A primeira lei está explicada. A segunda lei, ele diz o seguinte, o raio vetor que une o centro de massa do Sol e o centro de massa de um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, ele está complementando a primeira lei, explicando da seguinte forma. Se eu pegar uma distância aqui, do ponto Q até o ponto P, ok? Vai ter uma área de varredura quando o planeta fizer este movimento. Se a gente calcular essa área e verificar em uma outra região, por exemplo, de R a S, e calcular essa área, caso o tempo que ele leve para percorrer esses movimentos sejam iguais, essas áreas também serão iguais. Então, para áreas iguais, o intervalo de tempo é igual. Certo? O que ele quer dizer com isso? Que para o planeta percorrer essa distância, ele vai levar o mesmo tempo para percorrer essa distância, o que complementa o estudo de que a velocidade nesse trecho de R a S é maior do que a velocidade do trecho de P a Q, certo? Então ele está conseguindo, através de cálculos matemáticos e demonstrações, dizer que a velocidade do planeta é uma velocidade variável, ok? A velocidade de translação do planeta é variável, então, de acordo com essas 2 primeiras leis. Tranquilo? Pela terceira lei, ele consegue fazer uma observação que é constante e consegue verificar o período de translação e, melhor, ele consegue verificar a distância provável de alguns planetas, sem precisar sair da Terra. Olha que interessante! Para todos os planetas de um sistema solar é constante a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período. O que é o raio médio da órbita, professor? O raio médio da órbita seria mais ou menos a gente pegar a distância maior, a distância menor de afastamento em relação ao Sol e tirar a média dessas distâncias. Então a gente faz assim, ó, distância mínima, distância máxima, divide por 2, a gente tem um raio médio. Através desse raio médio a gente consegue verificar mais ou menos o período de órbita de um planeta.
Quando ele foi fazendo os cálculos e aproximando só através de observações e de cálculos matemáticos, ele consegue chegar a essa equação, que o raio ao cubo, ou seja, essa distância ao cubo, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta completa ao quadrado, é sempre constante. Então, conhecendo o período de translação, por exemplo, da Terra, e a distância da Terra ao Sol, pegando a distância do Sol até um outro planeta, e o período de translação, a gente consegue calcular qualquer coisa em relação a esse planeta. Por exemplo, se eu conhecer a distância da Terra ao Sol, ok? E o período de translação da Terra em torno do Sol. E se eu conhecer o período de translação de Vênus em torno do Sol, eu consigo, através desse cálculo, definir qual que é a distância que Vênus está em relação ao Sol, sem precisar sair da Terra. São aferições muito interessantes para a gente fazer. A relação matemática disso aqui é muito simples, o único cálculo que aparece é esse, mas é uma relação de proporção entre esses sistemas, então não tem muito problema de resolver. Tem dois nomes que é importante a gente saber. Lembra que eu falei que tem um momento que ele se aproxima mais do Sol e um momento que ele se afasta mais do Sol? O Sol, gente, ele vem de uma palavra grega que se chama hélio, ok? E quando o planeta está muito próximo ao Sol, a gente chama de periélio, perto do Sol, perto do hélio, periélio. Agora, quando ele está no ponto mais afastado do Sol, a gente chama de afélio, mais afastado do hélio, afélio. Então, periélio e afélio são posições relativas do planeta em relação ao Sol, quando a gente está mais próximo e mais afastado. Beleza? Gente, essa é a introdução em relação à gravitação. Na próxima aula a gente vai falar das leis de gravitação universal de Newton e verificar como que a gente pode calcular a força gravitacional de um planeta em relação ao outro, ou de uns corpos em relação aos outros, dependendo da sua massa, pelo poder de atração gravitacional. Esse é o curso Agora Vai, esse é o Enem, esse é o Game of Physics. Acompanhe as nossas aulas, dê um like e até a próxima, pessoal. Valeu!